Apostei meu carro se você tocar essa música. Ah, se fosse brincadeira na boca de um jovem ostentador, a frase cortou a calçada como uma lâmina. Um carro vermelho brilhava estacionado à frente, lona de verniz que refletia o sol. Ao lado, um homem de mãos enrugadas segurava um violão com o braço esquerdo já marcado pelo tempo. Na palma direita, nas veias saltadas, havia a história de uma vida inteira em notas compactas. Antônio tocava quase sempre no mesmo ponto da rua. Perto da padaria, encostado num banco, com a foto de 2 netos empoada sobre o case do violão. A foto era amarrotada, com uma marca de dedo no canto. Helena sorrindo com um dente faltando. Pedro segurando um carrinho de plástico como se fosse um troféu. Ele tirava umas moedas pro almoço dos netos, para a passagem da filha. Tocava e cantava margens e memórias de um passado que a cidade lembrava com carinho ou esquecimento dependendo do dia. Hoje, a praça cheirava a café e óleo de carro, e o som do violão se misturava ao tráfego. Rodrigo cruzou a cena com um sorriso que não perguntava nada. O carro vermelho, seu cartão de visita, acompanhava cada gesto de desprezo. Ele era novo, bem comportado para quem gosta de ostentar, roupas caras, ar de quem acredita que a vida se mede em ronco de motor. Parou diante do violão, como se tivessem interrompido um ruído inconveniente. Olhou para a foto dos netos. Olhou para Antônio. Toca direita essa música e eu te dou meu carrão, disse, alto bastante para que a praça inteira ouvisse. A voz tinha ainda mais pólvora porque era uma aposta, e as apostas têm a vantagem de transformar silêncio em espetáculo. O povo se aproximou. Dona Marta, que vendia bolo na esquina, deixou a colher no balcão. Marcos, que ajeitava a banca de frutas, fez uma fila de curiosos. Carla, que varria à frente da loja, colocou a vassoura encostada e abriu os olhos. O caso era simples. Um cara metido, um idoso com um violão, uma aposta absurda. O que brotou no ar foi uma mistura de incredulidade e deleite. Ninguém resiste ao combustível de um possível desastre público. Antônio olhou para Rodrigo. Seu rosto contava de uma noite mal dormida, de mãos calejadas por cordas e por esforços, de um trabalho que nunca prometeu glória. Mas havia também ali algo que não se podia fingir, uma calma que vinha de saber que cada nota sua tinha família dentro. Ele tocou uma corda como o polegar. O som soou fino, claro, como um aviso. Não sorriu. Aceitou o desafio com um aceno de cabeça, discreto, como se dissesse que aquilo não era para ele provar quem era apenas uma necessidade. Se essa música for aquilo que você acha que é, eu toco. Falou. A praça exalou expectativa. Antes de continuar, se essa história já te mexeu, curte e compartilha com alguém que precisa acreditar que a vida muda por uma nota e por um coração disposto. Fica comigo até o fim. Vale a pena. Aquela aposta não aconteceu no vácuo. A vizinhança tinha memórias e vozes que pintavam o cenário com tons de humanidade. Dona Marta lembrava que Antônio já foi chamado para tocar em casamentos, que tinha um timbre que fazia a mulher chorar de lembrança. Marcos, do açougue, contava que o velho ajudou a arrumar o carro do sogro uma vez, só com uma chave e paciência. Carla suscitava que Laura, a filha de Antônio, trabalhava no turno da noite no supermercado, e às vezes falava no telefone com a respiração presa. Eduardo, que passava de bicicleta, disse que o rosto de Antônio mudava quando ele mostrava a foto dos netos. Algo derretia, alguma areia grossa virava doçura. Numa vida inteira em pedaços, havia uma noite que costumavam não falar muito. Antigamente, sim, Antônio havia recebido um convite que cheirava a rádio, a estúdio pequeno, a uma chance que a cidade oferecia a quem tinha coragem. Havia discos engavetados, canções guardadas em envelopes amarelados. A fama havia passado por ele como uma comitiva apressada. Alguns aplausos, uma mesa vazia depois. Ele escolheu a vida calma. Outros escolheram o brilho do palco. A foto dos netos era, agora, seu contrato de trabalho. Rodrigo, sentindo o público atraído pelo espetáculo, esperava a humilhação. Para ele seria um troféu, um velho tentando fazer graça por trocados e sendo rechaçado. Se a melodia falhasse, ele ganharia. O carro era a prova material de seu juízo. Se a melodia encantasse, bem, even then, ele pensava que poderia sempre usar o carro como moeda para apagar o próprio desconforto com uma boa história no grupo do trabalho. Antônio respirou fundo. Colocou o polegar sobre a corda mais grossa, os dedos encontraram as posições sem pressa. Havia um cuidado quase ritual.
Afinou, bateu com o dedo a madeira do violão, olhou para a foto dos netos, lembrou do nome das crianças, quase sussurrou para si: Helena, Pedro. Começou sem pressa, uma introdução lenta como uma luz que acende em cômodo silencioso. O primeiro acorde caiu na praça e o mundo, por uma batida, ficou menor. A canção escolhida não era uma novidade desconhecida. Sonhos de uma Vida era uma música que algumas rádios tocavam ainda de vez em quando, um refrão que parecia ter sido tecido com costuras familiares. O arranjo que Antônio usou tinha a simplicidade de quem conhece a canção desde a primeira letra. Sua voz, apesar do desgaste do tempo, carregava aquela idade com dignidade. Não cantava para impressionar, cantava para que a música cumprisse sua função primeira, que é contar uma verdade. No segundo verso, algo aconteceu que nenhum dos presentes havia calculado. A voz de Antônio entrou reta no peito das pessoas. O jovem que tinha feito a aposta sentiu o corpo diminuir. O sorriso de escárnio escorregou. As mãos de Rodrigo, que até então seguravam as chaves do carro com arrogância, começaram a tremer. Dona Marta deixou cair a colher, mas ninguém fez esforço para apanhá-la. Um silêncio pesado se espalhou. Não o tipo de silêncio que humilha, mas o que obriga. Obriga a ouvir, obriga a reconhecer. Os olhos de alguns se encheram de lágrima. A gravidade do momento culminou quando, numa ponte da canção, uma frase surgiu. E com ela, uma memória coletiva. Sonhos de uma Vida não era apenas um sucesso popular. Era um sucesso composto. E alguns mais atentos juntaram as peças até chegar a um nome que a cidade ainda sussurrava: Antônio. Não era apenas a voz, era a autoria escondida sob anos de pão e aflição. Juliano estava no açougue comprando uma coxinha para o almoço quando ouviu. Juliano, que agora trabalhava como produtor musical e vinha tentando achar almas com talento que não apareciam em vídeos bem produzidos, parou a faca sobre a tábua e puxou o celular. Ele gravou o trecho que embalava a praça. Levou o vídeo para o estúdio, numa manhã que virava notícia. Meia hora depois, o clipe rodava em bolsões de internet. Notificações pipocavam como chuva. O efeito imediato foi combustível. Celulares para cima, compartilhamentos, aplausos que cresceram como ondas. Um rapaz do bairro que tinha 4 seguidores viu seu vídeo alcançar 100, depois 1000. Um influenciador local repostou com a legenda: "O velho da calçada acabou de quebrar meu juízo." Em menos de uma hora, o que era uma aposta tola virou trending nos stories, e de trending veio oferta, porque a internet, quando encontra emoção, busca nome e endereço para transformar em mercadoria. Juliano ligou. Ofereceu uma chance rápida, um aperto de mão virtual e uma proposta que vinha com números pesados. Adiantamento de R$500 mil, contrato de gravação, sessões em estúdio, possibilidade de reedição do catálogo. Imagens de televisão passaram a puxar o fio do acontecimento. Propostas formais começaram a aparecer via mensagens, gravadoras, empresários, entrevistas. Rodrigo, que havia se divertido com a cena inicial, viu o espelho de sua arrogância se quebrar. Havia ganância em suas mãos agora, mas não a dele, era a ganância do mercado. E no meio de tudo, a foto dos netos, Helena e Pedro, parecia menor que um cartaz de show, mas ocupava todo o interior da cabeça de Antônio. Foi aí que a notícia menos esperada bateu na praça como um caminhão de cargas. Alguém disse hospital. Um conhecido de longas datas, Eduardo, mexeu no bolso e trouxe à tona o que apenas uns poucos sabiam. Laura, a filha, estava internada havia 1 semana. Havia desconfiança, exames e uma conta inicial que cheirava à desesperança. R$15 mil por mês. A cifra circulou como se fosse outra aposta, mas essa não tinha plateia para riso. Dr. Henrique, que já tinha cuidado da família em outro momento, chegou transtornado, falando baixo para não transformar a rua em mais um hospital. Explicou com calma técnica que mesmo tratamentos que não prometem milagres eram caros, que os números justificavam a aflição, que, sem um apoio financeiro constante, o tratamento corria o risco de ser interrompido. Que o diagnóstico precisava de acompanhamento e que o custo mensal entre medicação, exames e fisioterapia batia em R$15 mil. As palavras foram descendo na praça com peso de metal. De repente, a aposta do carro deixou de ser apenas um ato de prova ou humilhação. O carro era, naquele instante, uma solução prática para aquilo que não cabia nos bolsos do violão. Rodrigo percebeu o alcance das implicações do que havia dito.
A oferta que tinha feito como troça transformou-se na possibilidade concreta de pagar contas que apertavam mais do que orgulho. O que fazer com um motor quando a vida pede remédio? Rodrigo não tardou. A visão do idoso com a foto agarrada, a fila de pessoas com olhos molhados, mexeu algo nele. A culpa entrou como um vento frio. Ele se aproximou, ofegante, e colocou as chaves do carro sobre o case do violão, com gestos que buscavam alívio ou redenção, talvez ambos. A praça, que um minuto antes vibrara com o reconhecimento musical, agora aguardava um gesto ético. Ele estava oferecendo algo que valia mais do que orgulho. Havia no movimento uma tensão que só o público podia traduzir. Se passasse por cima, receberia o aplauso fácil. Se agisse de outra forma, seria possível um silêncio que pesasse a favor do certo. Antônio observou as chaves como se olhasse para uma encruzilhada. A foto dos netos tremia nas mãos dele. Acordes ainda ressoavam no ar, como se as notas não quisessem se desprender totalmente daquela praça. Ele podia aceitar e resolver parte do problema imediato. Podia aceitar e ver a vida de sua filha garantida por um tempo. Mas havia também as memórias, as portas que o mercado abriu e fechou, a pressa que fome dá, a facilidade com que a fama devolve dinheiro e rouba a presença. Ele não tinha pressa de aceitar o caminho mais curto. Havia também, entre as opções, a possibilidade de usar a música para algo maior que um alívio individual. Enquanto isso, Juliano já trocara números com o celular pegando fogo. Um produtor que se reconhecia em tudo aquilo tinha na ponta da língua outra palavra: projeto. Se a função tinha reconquistado a atenção, era hora de transformar a atenção em ação com controle. Havia gente que não confiava em pressa. Havia gente que sabia que uma proposta bem pensada fazia mais caridade do que um impulso emocional. A rua, entretanto, não esperava propostas longas. O povo queria resposta. O celular de Antônio vibrava com mensagens de conhecidos e pedidos de aparição na rádio. A praça assistia ao trecho mais humano daquela história, um ato que poderia costurar vergonha com redenção. Rodrigo, com as chaves na mão, esperava que o velho aceitasse e que a história terminasse ali, com um gesto generoso de sua parte e um rosto visivelmente reconfortado de Antônio. Mas o olhar do idoso passou da chave para a foto, percorreu a mão calejada que tocava o violão e recuou levemente. Não é sobre o carro, murmurou Antônio, para si, antes de para o grupo. A voz estava triste, serena. É sobre o que a música pode fazer quando não vira mercadoria. Aquele instante congelou. Alguns interpretaram como recusa à oferta, outros como uma declaração de princípio. Rodrigo, que esperava uma aceitação imediata, sentiu o chão sumir sobre as palavras. O orgulho lhe dava a pressa de quem precisa consertar a própria imagem. A culpa pedia por uma ação concreta. Foi ali que outra proposta sobrenaturalmente simples brotou na cabeça de muitos. Por que não usar o valor do carro, ou o carro em si, como semente para algo que fosse mais além de pagar uma conta? Por que não um projeto? Um instituto, um tipo de ajuda que não se extingue com a primeira parcela. As ideias, ainda embrionárias, começaram a surgir entre murmúrios. Juliano jogou um número no ar, um álbum beneficente. Alguém falou em doações em redes. Há quem recordasse que um projeto social, se bem amarrado, poderia garantir não só a assistência imediata, mas a criação de estruturas para outras famílias. Um instituto que levasse tratamento, atendimento e música para quem precisa. Instituto Melodias, alguém sussurrou, e o nome ficou na boca como promessa. Enquanto os planos esboçavam formas, o problema técnico continuava latente. Laura precisava do tratamento já. 15 mil reais por mês não é cifra que se espere, é torneira que precisa de fluxo constante. Propostas de contrato com 500 mil reais de adiantamento prometiam solução rápida, mas vinham com exigências de contrato e com a pressa do mercado. Aceitar sem amarras poderia significar, no futuro, abrir mão do controle artístico e, o que era mais doloroso para Antônio, passar menos tempo com os netos. Aceitar sem planejar poderia ser trocar a presença por cifra. Rodrigo, percebendo a profundidade do dilema, deixou o queixo duro cair um pouco mais. Havia em seu rosto agora um pedido mudo de instruções que não estavam saindo em palavras. Ele não sabia ainda como reparar o estrago moral que havia causado com uma aposta. Não sabia como transformar um gesto de ostentação em um compromisso real e duradouro. Antônio, com as mãos no violão, olhou para a mesa de possibilidades que brotava à sua frente. Do lado, as chaves do carro brilhavam com a arrogância que as havia forjado. Ao lado, mensagens de oferta com 500 mil reais piscavam na tela de Juliano. E, acima de tudo, a foto dos netos lembrava que algumas decisões não têm prazo para ser postas em prática, precisam apenas de coragem. Se eu voltar aos palcos, não volto como quem se rende ao mercado, disse ele, voz baixa, quase só para si. Volto com condições. As palavras caíram como uma nota segura. Não era ainda a decisão final, era o traço de um mapa. Antônio traçou 3 linhas no ar com o dedo.
sinalizando para si: destino da renda, controle artístico, limites de agenda, para que a presença com a família não fosse vendida por shows. Ele pensou em um instituto que pudesse, com parte do que viesse, ajudar outras famílias, um lugar com atendimento, apoio e cursos de música para crianças. A ideia apareceu e soou lógica: usar a fama como motor para algo sólido. A praça segurou o fôlego. Rodrigo, que outrora acostara carros por diversão, inclinou a cabeça. O brilho de ferro das chaves adquiriu um outro significado. Poderia ser semente, poderia ser risco. Havia gente que passara a vida apostando em si mesma. Ninguém fora preparado para uma aposta feita num impulso de deboche virar em cobrança moral. Naquele instante, o telefone de Antônio vibrou novamente. Era uma mensagem do hospital. Situação delicada. Precisamos de resposta para a medicação desta semana. A urgência voltou com a mesma intensidade do primeiro acorde daquela tarde. As notas da canção ainda flutuavam no ar, como se fossem lembretes de que a música podia calar até a mais ruidosa máscara de orgulho. Dona Marta deu um passo à frente e colocou, no case do violão, uns trocados que tinha guardado para a feira. Não era nada perto do que se precisava. Marcos disse que falaria com um conhecido que trabalhava com transporte. Poderia organizar um bazar. Pequenas mãos estendidas, gestos que trouxeram calor humano. Mas a cifra bancária não se compôs com afeto. 15 mil reais por mês, precisava de estrutura. Juliano, já com a cabeça de produtor, fez contas mentalmente. Se captassem patrocinadores, se fizessem um álbum beneficente com distribuição digital, se organizassem um show solidário em 3 meses, era possível juntar a soma necessária e, melhor, criar um fundo para manter a ajuda. Rodrigo, por sua vez, poderia converter a oferta do carro em capital inicial, vendendo o veículo e aplicando o valor para o crachá do projeto. Era uma possibilidade concreta, e a praça, por trás do susto, começava a crer que nem tudo estava perdido. Mas as decisões não são apenas números, são acordes que precisam se encaixar no coração das pessoas. Antônio olhou nos olhos de Rodrigo pela primeira vez naquela tarde e viu mais do que um jovem provocador. Viu alguém que buscava a redenção com mãos trêmulas. Por trás do ódio inicial havia uma oportunidade de transformação. Por trás do dinheiro havia um chamado para a responsabilidade. O som do motor do carro vermelho ecoou enquanto o sol baixava um pouco. A praça, que vira espetáculo, depositara no violão e nas mãos enrugadas uma confiança improvável. As pessoas queriam ouvir o que o idoso faria. Se pegaria as chaves, se aceitaria um adiantamento, se venderia a música ao diabo do mercado, se escolheria a família. Era um instante que cruzava passado, presente e futuro em um fio tênue. Antônio guardou o violão. Olhou a foto dos netos. À sua volta, palavras cresciam. Instituto, álbum beneficente, venda do carro, contrato de 500 mil reais. Cada termo soava como um instrumento distinto numa orquestra improvisada, precisando ser afinado. Ele ergueu o olhar e falou com voz baixa, mais nítida. Eu não vou aceitar só o carro, disse ele, nem só o dinheiro. Se for para subir no palco de novo, será com o compromisso de ajudar outros. Não quero vender a música. Quero que a música ajude. Houve um ruído de aprovação e também de surpresa. Rodrigo segurou as chaves como se a mão não lhe pertencesse mais. Ele sentiu o peso de uma oferta que poderia ser maior do que supunha. Juliano deixou o celular cair um pouco e sorriu como quem vê o início de algo grande. Mas o problema prático permanecia. O hospital precisava de resposta agora. A medicação daquela semana não podia esperar por contratos e burocracia. Enquanto as ideias fervilhavam, a praça libertou, por uns segundos, o antigo riso nervoso que vira o começo daquele encontro. As conversas tornaram-se rápidas, cheias de planos e perguntas. O tempo, porém, continua a sua marcha indiferente. As horas passam, as contas chegam, as crianças precisam da mãe. O que a praça esperava agora era um movimento certo, um gesto que fosse mais do que palavras. Antônio ficou em silêncio por mais um instante. Havia uma decisão que não poderia ser atropelada pelo calor do momento. Ele precisaria de garantias de que qualquer acordo protegesse o bem mais caro, a presença ao lado dos netos e a autonomia de usar a música como instrumento de serviço. Ninguém naquela rua queria ver a música transformada em mercadoria vazia. Todos queriam ver as necessidades atendidas. Ninguém, menos ainda, desejava que a fama devorasse a missão. O telefone de Juliano vibrava sem parar.
Mensagens sobre ofertas, contratos, reuniões pipocavam. Uma quantia de R$500.000 surgia como solução. Era dinheiro suficiente para iniciar o tratamento de Laura, financiar os primeiros 3 meses do que poderia virar um instituto e ainda manter a família por um tempo. Era dinheiro que poderia, em teoria, comprar tempo. Mas João, que trabalhava com projetos sociais, passou o braço pelo ombro de Antônio e sussurrou: com dinheiro sem estrutura, a ajuda acaba. Precisamos de compromisso. Antônio respirou. O final daquela tarde, que começara com uma aposta tola, tinha se transformado numa encruzilhada. A música calara a praça e abriria oportunidades. A oferta do carro, o adiantamento, a possibilidade de transformar tudo em um Instituto Melodias. Mas antes que qualquer assinatura fosse colocada, havia passinhos humanos para alinhar: controle artístico, divisão de renda, garantias de presença para a família, plano de governança do Instituto e a imediata necessidade do tratamento de Laura. A praça começou a dispersar aos poucos, mas as pessoas não se distanciaram muito. Ficaram por perto, como vigia silenciosa. Rodrigo, com o rosto vermelho de emoção e constrangimento, sentou-se na calçada. Juliano manteve o celular na mão, distribuindo contatos. Dona Marta ajeitou o lenço e prometeu organizar uma feijoada de arrecadação. Marcos ofereceu um espaço no mercado para uma caixa de doações. Pequenos passos que, juntos, poderiam enveredar a direção correta. Antônio guardou o violão com um cuidado antigo e botou a foto dos netos no bolso do casaco. Ele caminhou até a beira da calçada, onde o carro vermelho reluzia. Pegou nas chaves com luva imaginária, uma metáfora. Olhou para Rodrigo, para Juliano, para Dr. Henrique, para a multidão que se encolhia em volta dele e, sobretudo, para a foto dos netos. O sol caía, preparando a cidade para a noite, e a praça parecia segurar a respiração aguardando uma escolha. E foi ali, entre o tilintar de chaves, o brilho das promessas e a urgência do tratamento, que Antônio fez mais uma vez o que sempre fizera. Colocou a música antes de si. Não era um gesto dramático, nem um ato heróico para as câmeras. Era o tipo de decisão que se toma de joelhos diante do que se ama. Ele engoliu, olhou de novo para a foto e precisou de um segundo para transformar pensamento em palavra. Vamos conversar, disse ele, finalmente. Mas não hoje. Hoje eu preciso garantir a medicação desta semana. A declaração soou prática e humana. Não um não absoluto, nem um sim apressado. Era a maneira madura de quem sabe que grandes movimentos exigem mais que fervor. Rodrigo sentiu um alívio e, ao mesmo tempo, a dimensão do que tinha acontecido. A oferta do carro permanecia sobre a mesa, as possibilidades se multiplicavam, e a praça começou a entender que aquela história, que iniciara com um deboche, podia ganhar um caminho mais profundo. As luzes da rua se acenderam uma a uma. O violão estava no case, a foto dos netos aquecida no peito de Antônio. As mensagens que piscavam nos celulares traziam números e promessas. O maior problema, no entanto, continuava a latejar. Laura precisava da medicação agora. Alguém precisava votar por uma ação imediata, e alguém precisava desenhar um plano para os dias seguintes. Juliano já havia marcado uma reunião para a manhã seguinte. Rodrigo prometera buscar um comprador para o carro. Dona Marta e Marcos haviam organizado um mutirão para arrecadar o que fosse possível até o pagamento da primeira medicação. Mas a tensão seguia inabalável. Aceitar dinheiro rápido poderia resolver o agora, mas também poderia comprometer a missão maior. Não aceitar poderia significar ver o tratamento interrompido. E entre o agora e o depois, repousava uma decisão ética que tocava todas as esferas da vida de Antônio. Antônio olhou para a rua, para as pessoas que voltavam para suas casas carregando nova esperança. Ele sabia que aquela história, a que começara com "apostei meu carro", não seria resolvida com um ato isolado. Era preciso combinar pressa com prudência. Precisava, afinal, que a música não fosse apenas a melodia que calou a praça naquela tarde, mas um instrumento de mudança. A canção já calara a todos. Agora era a hora de que ela falasse também no nível das ações. E enquanto a noite cobrava a cidade com seu manto, as luzes da praça piscavam ainda em celebração contida. Havia quem sonhasse com o Instituto Melodias nascido dali. Havia quem pensasse apenas em pagar a próxima conta do hospital.
Havia também a certeza de que a aposta idiota de um jovem e o gesto de um idoso com um violão tinham plantado algo maior do que um rumor, plantaram uma responsabilidade coletiva. Naquele fim de tarde, com o carro vermelho ainda brilhando e o case do violão fechado, restou a Antônio uma última olhada para a foto dos netos. Helena e Pedro, na imagem, pareciam dormir. A cidade começava a apagar suas luzes, e um número, 15 mil reais, ainda fazia eco no bolso da comunidade. Ele pegou o celular e começou a discar, não para assinar contrato com a gravadora, nem para aceitar o carro na hora. Discou para Dr. Henrique, para o hospital, para Juliano. Discou para Rodrigo e pediu calma. Em voz baixa, um plano foi nascendo. Uma solução imediata, outra estruturada, promessa de ajuda hoje e organização para amanhã. A praça foi se esvaziando. As últimas pessoas saíram com a sensação de que tinham visto algo raro, não apenas uma canção que calou a todos, mas um momento em que a música virou ponte entre orgulho, culpa e responsabilidade. Antônio fechou o case, pôs o violão nas costas e, antes de se afastar, deixou a foto dos netos no topo do banco, como se dissesse que tudo isso que vinha seria para eles. Enquanto caminhava para casa, o som da cidade retomou sua trilha usual. Por trás, no espaço onde havia acontecido a aposta, restos de conversas, celulares brilhando e o brilho do carro vermelho. A praça guardava a promessa de decisões que teriam de ser tomadas. O que começara como uma provocação terminou em notas que calaram e em promessas que precisavam se transformar em ação. A noite trouxe o silêncio, mas não a resolução. A história agora esperava o movimento seguinte. Contratos a analisar, promessas a cumprir, um hospital que não poderia esperar e um instituto que ainda precisava de nome, de projeto, de gente capaz de gerir. Antônio caminhou devagar, com o violão nas costas e a foto no coração, sabendo que a aposta do carro havia sido apenas o estopim. A verdadeira aposta seria, dali em diante, com o tempo, compromisso e integridade. O telefone de Antônio parecia um instrumento de tomada de decisões. Cada número discado era uma ponte lançada entre a urgência e a prudência. Do outro lado da linha, Dr. Henrique respondeu com a calma de quem já vira medo demais. Combinaram, a medicação daquela semana seria liberada. O hospital aceitaria um adiantamento que cobriria o primeiro ciclo, e um plano de pagamento seria desenhado enquanto se estruturava a solução maior que começava a se formar na praça. Quando desligou, Antônio sentiu o peso do que acontecera cair de modo diferente sobre seus ombros. Havia agora, além do alívio temporário, a responsabilidade de transformar a comoção em algo duradouro. A decisão de não aceitar um sim imediato do mercado, a recusa a simplesmente ceder a um contrato padrão, não era orgulho, era estratégia. Ele sabia bem que dinheiro fácil pode custar mais do que resolve. Precisava de garantias para que, se voltasse aos palcos, voltasse com finalidade. A música sustentando vidas, não a vida sustentando a música. Rodrigo saiu da calçada com o rosto ainda marcado por um constrangimento que começava a se dissolver em vergonha sincera. Não falou muito naquela noite. Foi ao fundo do quintal de suas possibilidades e procurou pela primeira vez algo que não fosse espelho. No silêncio de casa, olhou para o carro que até então fora sinal de status e pensou nas chaves depositadas sobre o case do violão. Pensou em Laura, nos netos, no bolso do casaco do homem que tocava para o almoço. Ligou para um conhecido que trabalhava com compra de veículos usados, sem muita pressa, porque agora acreditava que o carro poderia ter outro destino. Juliano não dormiu. Produtor por natureza e inquieto por profissão, passou a madrugada alinhando contatos, enviando mensagens, articulando reuniões com gravadoras, plataformas digitais e patrocinadores locais. Sabia que a onda que começara na praça precisava de ritmo, rapidez para aproveitar a atenção pública e cuidado para não vender a alma do legado. Ele elaborou um plano em 3 frentes: assegurar recursos imediatos para cobrir a medicação de Laura, negociar um adiantamento razoável com cláusulas que favorecessem a criação de um projeto social e estruturar um álbum beneficente com produção profissional, mantendo direitos e direcionamento da renda conforme as condições que Antônio impusesse. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu na cozinha da casa de Antônio. Uma mesa simples, xícaras de café e a foto dos netos ali, sobre o armário, como convocando decisões. Rodrigo entrou com envelopes e propostas. Juliano trouxe um rascunho de contrato. Dona Marta apareceu com bolos para vender numa vaquinha. Marcos tinha a ideia do bazar. Carla já havia contado com quem poderia cuidar de propagandas gratuitas.
As pessoas do bairro, que naquela tarde tinham sido plateia, agora viraram parceiros. A comunidade se transformava em rede, e o que tinha começado como espetáculo podia finalmente virar projeto. Juliano explicou. Havia uma oferta concreta de R$500 mil de uma gravadora local interessada em financiar gravação, produção e distribuição. O dinheiro vinha rápido, mas vinha com cláusulas. A gravadora pedia exclusividade por um período e certa liberdade para gerir a carreira. Antônio ouviu tudo em silêncio. Entendia o valor da oportunidade. Era um recurso que poderia iniciar o Instituto Melodias e garantir tratamento por meses. Mas também sabia que uma assinatura mal feita poderia vender o direito de destino daquilo que queria doar. Era preciso conciliar urgência com governança. Foi Antônio quem, com a serenidade que o tornara conhecido, colocou as condições sobre a mesa. Seriam 3 cláusulas inegociáveis. A renda líquida do primeiro álbum e das primeiras séries de shows iria integralmente para criar o fundo inicial do Instituto Melodias. Ele manteria controle artístico, decidindo o repertório e formato das apresentações, e estabeleceria limites de agenda para garantir presença com a família, especificamente para que não ficasse dias seguidos longe dos netos ou para viagens que prejudicassem o tratamento de Laura. Além disso, pediu que Rodrigo fosse integrado como administrador do projeto, não como figura decorativa, com participação na gestão financeira e social, porque disse, se um homem que apostou carros podia aprender a cuidar de gente, era justo que aprendesse de fato. Houve resistência inicial da gravadora. Contratos de aprontos raramente aceitavam cláusulas tão específicas. Juliano, com sua habilidade de negociante que aprendeu entre estúdios e feiras, negociou. Em 16 horas de trocas de e-mail e 3 reuniões, eles chegaram a um acordo. Adiantamento de R$500 mil, condicionado a um termo de governança que incluía a criação de um conselho gestor, onde Antônio teria segurança sobre os destinos dos recursos, e a destinação prioritária de renda do álbum e das primeiras apresentações ao fundo que seria oficialmente registrado como Instituto Melodias. Havia cláusulas de transparência e auditoria para evitar que o impulso do começo se perdesse em promessas vazias. Enquanto isso, Rodrigo fez algo que poucas pessoas esperaram. Vendeu o carro. Não foi um gesto ostentatório para aparecer na internet. Foi uma conversa dura com o vendedor, uma transação rápida e o dinheiro entrou na conta do projeto como capital de giro. O valor não cobria nem de longe o caminho todo, mas servia como símbolo de mudança e como prova prática para a comunidade de que sua transformação não era discurso. Ele apareceu na casa de Antônio sem espera de aplauso, com os documentos da venda e a promessa de aprender a gerir. A imagem daquele jovem que um dia apostou por deboche, agora assinando planilhas e anotando recibos, fez a praça sorrir outra vez. Um sorriso de confiança. Dr. Henrique, acionado por Antônio, conseguiu liberar a medicação daquela semana assim que a vaquinha do bairro começou a render. A equipe do hospital aceitou a soma inicial como garantia temporária, enquanto o adiantamento fosse formalizado. Laura recebeu o tratamento. Os sinais foram de melhora gradual, não milagrosa, mas mensurável. Menor dor, exames que indicavam estabilidade e a possibilidade de perspectivas melhores com continuidade do tratamento. A nota que vinha com cada melhora dizia em voz baixa que tudo aquilo precisava de continuidade. Era um lembrete. Emoção sem sustentabilidade morre cedo. As 2 semanas seguintes foram uma pressa organizada. Juliano gravou demos ao ar livre, captando o som cru que emocionara a praça. Músicos locais se juntaram ao projeto. Um violino, um cajón, uma harmônica, e a gravação ganhou um sabor de comunidade. O repertório incluiu Os Sonhos de uma Vida, em versão ao vivo, e canções inéditas de Antônio, arranjadas com sensibilidade. A produção economizou onde dava para economizar e investiu onde fazia diferença. Mixagem, master e distribuição digital. Juliano também conseguiu comprometer uma emissora regional para uma participação ao vivo com metade da bilheteria destinada ao fundo. Antônio acompanhou cada etapa com cuidado. Ao ouvir os arranjos, pediu poucas alterações. A música deveria soar com verdade, não com um polimento de estúdio que anulasse a essência. Ele queria que a primeira vez em que o disco chegasse ao público, carregasse o mesmo ar que interrompeu a praça, a verdade de uma voz que já viveu. E assim foi feito. O álbum saiu com um título simples, Ao Vivo na Praça, Sonhos de uma Vida, e com um selo que certificava rendimentos destinados ao Instituto Melodias, projetos sociais e ajuda emergencial. As primeiras semanas de pré-venda foram modestas,
e, ao mesmo tempo, transformadoras. A oferta da gravadora, R$500 mil, entrou como adiantamento parcial ao projeto e foi aplicada com cuidado. Parte serviu para cobrir as despesas imediatas do Hospital de Laura por 3 meses. Outra parte foi usada para registrar formalmente o Instituto Melodias, contratar um contador, levantar espaço físico provisório onde o atendimento pudesse acontecer, uma sala cedida por um conhecido de Marcos, e pagar profissionais que ajudassem com as primeiras entrevistas e divulgação. Sob a supervisão de Antônio e com a contrapartida administrativa de Rodrigo, os recursos foram alocados com transparência. Relatórios semanais eram apresentados à comunidade. Ninguém ali queria que a generosidade se confundisse com o improviso. O verbo inaugurar sempre traz consigo solenidade, mas o que ocorreu 3 meses depois foi mais do que uma fita cortada. Foi um encontro de pessoas que haviam decidido agir. O Instituto Melodias abriu suas portas num galpão adaptado próximo à praça, com placas pintadas à mão, instrumentos doados pela vizinhança e uma recepção com bolos, sucos e mãos que haviam trabalhado para que a porta se abrisse. Havia representantes da gravadora, claro, que vieram verificar os acordos. Juliano trouxera profissionais que ajudaram a montar oficinas. Dr. Henrique compareceu com uma equipe para explicar sobre tratamentos contínuos e como funcionaria o suporte do Instituto para famílias que não tinham onde recorrer. Na inauguração, Antônio subiu num pequeno palanque improvisado. Não havia luzes profissionais, apenas o brilho que vem de olhos atentos. Ele falou pouco. Suas palavras foram simples. Agradeceu, contou que não queria fama, que queria música com serventia, que a criação do Instituto Melodias era uma resposta coletiva àquilo que havia começado numa tarde de calçada. Rodrigo, ao lado, evitou o centro das atenções. A cada palavra do idoso, o jovem parecia mais à vontade em seus papéis. Já não se via apenas como alguém que havia errado. Via-se como alguém de quem exigiam responsabilidade. Cortou a fita com as mãos trêmulas de quem aprendeu a se responsabilizar. Os primeiros atendimentos do Instituto foram improvisados, mas eficientes. Montaram um comitê de prioridades, emergências médicas, como a de Laura, apoio a custos de transporte para hospitais e oficinas de música para crianças. Os critérios eram claros e humanizados: avaliar a necessidade real, garantir que a ajuda fosse temporária e instalar mecanismos que evitassem dependência, sempre que possível, combinando assistência com capacitação. Era uma lógica prática. O Instituto não prometia milagres, prometia cuidado, encaminhamento e apoio para que famílias conseguissem atravessar a tempestade. O álbum, quando lançado, teve uma repercussão que superou qualquer expectativa modesta. O boca a boca, somado à memória da praça, trouxe ouvintes que buscavam a autenticidade. As plataformas digitais registraram um pico de streaming nas primeiras semanas. Rádios locais tocaram as canções, e jornalistas que cobriram a história passaram a acompanhar o desenvolvimento do Instituto. Em 6 meses, as vendas, doações e shows beneficentes arrecadaram um montante suficiente para consolidar o funcionamento do Instituto Melodias pelo primeiro ano. Os números foram apresentados em uma assembleia comunitária. Aproximadamente R$750 mil entre adiantamento, vendas e doações nos primeiros 6 meses, com 320 mil aplicados diretamente em programas sociais e assistência emergencial. O detalhamento financeiro não era exibicionismo, era a prova de que era possível fazer o bem com responsabilidade. Laura, acompanhada por medicamentos e fisioterapia, apresentou melhoras tangíveis. Dr. Henrique, em consultas mensais, falou com cautela sobre progressos. A dor se estabilizara, a qualidade de vida melhorava. E havia esperança de que, com continuidade, sua condição pudesse ser gerida de forma que lhe permitisse retomar atividades leves e passar mais tempo com os netos. Não se falava em cura total, falou-se em gestão da condição e em voltar a viver com dignidade. Aquilo já era bastante. Helena e Pedro voltaram a receber visitas mais constantes do pai e do avô. As noites de sono voltaram a ter menos inquietude. Essas vitórias, pequenas e fundamentais, alimentaram a convicção do grupo de que o caminho estava certo. Rodrigo gradualmente foi se transformando. Começou indo ao instituto cedo, ajudando a organizar doações, aprendendo a conversar com patrocinadores, anotando planilhas e, principalmente, ouvindo. As primeiras semanas foram cheias de tropeços, assinatura errada aqui, prazo perdido ali, orgulho ocasional surgindo. Mas a prática o desmontou e o refez. Sentou com famílias, ouviu suas histórias, participou de reuniões de governança onde pela primeira vez
teve que explicar com números como iria prestar contas. Aprendeu linguagem de gestão social e, surpreendentemente para alguns, descobriu que gostava de ser útil de outra maneira que não a ostentação. Em pouco tempo, tornou-se figura confiável nos corredores do Instituto, não por exibir poder, mas por demonstrar presença. A transformação de Rodrigo não foi teatral. Houve portas em ele precisou pedir desculpas, a algumas pessoas diretamente, a outras com ações consistentes. Fez uma visita ao açougue do Marcos para pedir desculpas pela humilhação inicial em praça pública. Sentou com Dona Marta e ajudou a organizar uma feijoada beneficente. Não exigiu holofotes, aceitou fazer o trabalho que muitos detestam, responder a e-mails, alinhar contratos, assegurar que o transporte para pacientes funcionasse. A confiança se reconstruiu com um trabalho sujo e cotidiano, e com pequenos gestos, como ensinar Pedro a amarrar o cadarço do sapato ou brincar com Helena quando a avó precisava de um tempo. Sua redenção foi pavimentada por repetição, participar, responsabilizar-se e prestar contas. No segundo aniversário do Instituto Melodias, aqueles que estiveram na calçada recordavam como se tivesse sido ontem. O espaço já contava com 3 projetos regulares: atendimento emergencial para famílias em situação de vulnerabilidade, aulas de instrumento gratuitas para crianças da comunidade e um programa de encaminhamento médico. O Instituto havia oferecido bolsas para 120 famílias no primeiro ano, em formas variadas, transporte, medicação parcial, consultas, e mantinha parcerias com clínicas que ofereciam descontos. Havia sido possível abrir uma filial modesta em uma cidade vizinha graças a um edital municipal e à mobilização digital que mostrou responsabilidade e eficácia. A ideia de expansão deixou de ser utopia para virar planejamento. Mais bairros precisavam de redes assim. Ao mesmo tempo, surgiram críticas, e Antônio as recebeu com uma calma que poucos compreendem. Alguns disseram que vender a história em álbum era mercantilizar dor, outros exigiram maior transparência. Ele respondeu com medidas, relatórios trimestrais, participação da comunidade no conselho e um comitê fiscal externo, composto por pessoas do bairro, do hospital e por um representante da gravadora. Não foi espetáculo, foi obrigação civil. Mostrar conta não era apenas prestação de contas legal, era consequência de um pacto ético que havia brotado naquela praça. A vida seguiu com suas notas longas e curtas. Antônio voltou a subir em palcos, mas não como antes. Aceitou apenas convites que respeitassem sua agenda de presença com a família. Limitou dias de viagem. Preferiu fazer menos shows, mais significativos. Apresentações em eventos beneficentes, encontros comunitários, programas que o permitissem voltar no mesmo dia para casa. O álbum continuou a render, e a renda foi, conforme prometido, destinada ao Instituto Melodias. As primeiras receitas, após a amortização do adiantamento, foram aplicadas na criação de um fundo permanente para casos emergenciais e no pagamento de equipe fixa para o Instituto. A história de transformação pessoal de Rodrigo ganhou um capítulo particular quando ele, numa noite, chamou Antônio para ouvir uma fala que havia preparado. Sentado na sala do Instituto, com papéis e canetas, Rodrigo entregou uma carta. Pediu desculpas públicas, não no sentido de desculpa performática, mas numa confissão de erro e numa exposição do que aprendeu. Falou de sua pressa, de sua necessidade de confirmar status e declarou o compromisso de dedicar parte de sua vida para garantir que o Instituto Melodias funcionasse de modo sustentável. Antônio, com os olhos úmidos, aceitou o pedido e disse em voz baixa: "Aprender é a prova de que não perdemos o tempo que usamos para errar." O abraço que se seguiu foi longo e verdadeiro. Um ato de perdão que traduzia a essência daquela história. Não era sobre orgulho quebrado, era sobre vidas costuradas de novo. Com o tempo, o Instituto Melodias passou a desenvolver programas complementares, oficinas de captação de recursos, programas de educação musical para jovens com risco social e um setor de orientação para famílias que precisavam navegar a burocracia de sistemas de saúde. Parcerias com universidades locais trouxeram estagiários e pesquisas que ajudaram a otimizar os recursos. A comunidade empresarial local passou a ver o Instituto não apenas como demanda por dinheiro, mas como espaço de impacto. O nome Melodias deixou de ser apenas memória de uma canção e virou sinônimo de rede de cuidado. Juliano manteve o papel de produtor, agora como curador do catálogo de Antônio, mas também atuando como conselheiro de marketing social. Ele negociou shows beneficentes que não eram apenas arrecadação, mas sim eventos educativos onde se falava de prevenção, apoio e direitos. Em uma turnê curta pelo interior, o formato era o mesmo: apresentação breve de música, seguida de rodas de conversa e oficinas. A renda dessas iniciativas também era revertida para o fundo. A estratégia dava certo, mantinha o sentido da música, abrindo caixas sem perder a missão. Houve, claro, decisões difíceis. Nem todo patrocinador concordava com limites de agenda,
nem toda proposta respeitava cláusulas de condicionamento artístico. Em uma ocasião, uma grande empresa ofereceu um contrato que multiplicaria ganhos, porém exigia que o repertório fosse alterado para agradar a um público específico. Antônio, por poucas semanas, considerou aceitar e viu o quanto ele próprio poderia se perder no projeto. Depois de conversar com a família, com Juliano e com o conselho, preferiu negar. A decisão doeu financeiramente naquele mês, mas manteve a essência do que havia sido prometido. A comunidade, atenta, compreendeu que fidelidade ao propósito às vezes exige sacrifício no curto prazo. Algumas histórias menores que nasceram dali contam mais do que cifras. Pedro conseguiu uma bolsa de estudos para aulas de música, uma mãe que recorrera ao instituto para transporte chegou a melhorar a qualidade de vida do filho com acompanhamento contínuo, um jovem que assistira aos shows e participou das oficinas hoje dava aulas no próprio instituto. Esses resultados eram o tipo de prova que não entraria num contrato, mas que constituía o verdadeiro balanço social do trabalho. O instituto não prometia milagres, mas criava condições para que possibilidades aparecessem. 2 anos depois, numa manhã de domingo, a praça onde tudo começara foi palco de uma festa modesta. Havia uma placa nova fincada no banco onde Antônio costumava sentar. Aqui nasceu o Instituto Melodias. Crianças tocavam violão em roda, Rodrigo aparava a lista de atividades, Juliano ajustava o som. Entre os presentes, pessoas que haviam doado trocados pela primeira medicação sorriam como se vissem um filho criado. Havia relatórios sobre as famílias atendidas. Mais de 400 pessoas beneficiadas com diferentes serviços, 20 jovens em bolsas de estudo musical, parcerias com 3 clínicas que davam descontos, uma filial em operação na cidade vizinha e planos para mais 2 pontos de atendimento nos próximos anos. Números que para alguns soavam modestos, para outros eram prova de que um gesto simples pode se multiplicar quando bem administrado. O que mais chamava a atenção não eram só os números, mas as atitudes. Rodrigo, por exemplo, agora visitava pacientes com a ternura de quem aprendeu a escutar. Em entrevistas, falou abertamente sobre sua falha inicial e sobre a necessidade de responsabilidade social. Era raro ver um jovem empresário assumir erro e transmutá-lo em ação. A própria vizinhança mudou. Aquela praça, antes testemunha de uma aposta deselegante, virou referência para como mobilizar recursos e corrigir trajetórias. Antônio envelhecia com a mesma dignidade de sempre. Sua música continuava abrindo portas, e ele continuava preferindo que cada aplauso viesse acompanhado de um olhar para quem precisava. Em entrevistas, lembrava que a canção não salvara ninguém por si só. Foram as pessoas que, tocadas por ela, decidiram fazer algo. A música deu pontapé, dizia, mas quem jogou a rede foram as mãos. E sorria, apontando discretamente para Rodrigo e Juliano, e depois para a foto dos netos, que agora ocupava a prateleira limpa e sorridente. Houve uma tensão que se resolveu da maneira mais humana possível. A fame momentânea poderia ter devorado a missão, mas o compromisso coletivo com a ética social fez o processo ficar mais sólido. A gravadora cumpriu o adiantamento e manteve o acordo. A assinatura do contrato teve cláusulas de proteção ao Instituto Melodias, garantindo publicação dos relatórios e participação em decisões estratégicas. O mercado ganhou uma boa história. O Instituto ganhou recurso. A cidade ganhou um exemplo. Fama e dignidade podem coexistir quando há vontade de transformar. A última cena pública de Antônio em grande formato aconteceu numa noite em que o Instituto Melodias completava 3 anos. O auditório estava lotado, havia gente que havia conhecido a história na praça, jornalistas, voluntários, famílias atendidas e representantes de outras instituições que já pediam orientação para replicar o modelo. Antônio subiu ao pequeno palco e, em vez de cantar de início, pediu que fosse projetado um filme curto. Imagens da praça, celulares subindo, Juliano correndo com o estúdio improvisado, a venda do carro, Rodrigo limpando o balcão de doações, Laura no hospital recebendo cuidados, as primeiras aulas de música e, por fim, o corte da fita. Quando as luzes voltaram, Antônio segurou o microfone e cantou 2 estrofes, não por vaidade, mas para lembrar de onde tudo partira. A voz, mais cansada talvez, soou como um testemunho. O silêncio que seguiu não foi de embaraço, foi de reconhecimento profundo. Na saída,
Conhecidos ofereceram abraços e pessoas que pouco tinham disseram palavras que pesavam mais que cheques. Obrigada por cuidar de nós, disse uma mãe. Seu filho ganhou esperança, murmurou um pai. Aprendi que dar o primeiro passo é a metade do caminho, disse um jovem que passara pelas oficinas. Rodrigo recebeu comentários que soavam sinceros. Você mudou, disseram. Ele respondia com um sorriso que não era definitivo. Sabia que mudança é prática contínua. Alguns se perguntam o que exatamente foi o gesto que calou a todos, se foram as notas, o silêncio que se seguiu, a oferta das chaves ou o discurso. A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Foi a soma de tudo. Primeiro, a música que revelou uma autoria oculta. Depois, o silêncio que obrigou a escuta. Em seguida, a oferta que transformou-se em possibilidade. E, por fim, a decisão do idoso de não permitir que a música fosse vendida sem propósito. Esse entrelaçar de arte, ética e comunidade criou um silêncio que não humilhou ninguém, mas impôs a todos a necessidade de agir. Os frutos vieram em atos menores do dia a dia. Voluntários que dedicavam horas, empresas que patrocinavam cursos, famílias que conseguiam pagar consulta, crianças que sentavam para aprender. O Instituto Melodias tornou-se aos poucos referência de que responsabilidade social é bem pensado e bem executado. O legado percebido por muitos foi menos sobre prêmios ou manchetes e mais sobre vidas que reencontraram alguma normalidade. Helena cresceu vendo o avô tocar e as aulas de música a ajudaram a ter foco. Pedro trocou horas na rua por prática. Laura, apesar da condição crônica, passou a viver sem a ansiedade que tomava os dias antes. Nos relatos que circularam na cidade, havia uma ênfase curiosa. Muitas pessoas citaram o momento em que Antônio olhou para a foto dos netos antes de aceitar qualquer coisa. Essa imagem se tornou símbolo de escolhas orientadas por amor e não por pressa. O que o idoso fez foi mais do que calar a praça com talento, calar a pressa que nos faz optar por soluções que subestimam duração. Ele escolheu construir algo que durasse. No fim, o balanço humano daquela história não se mede apenas em números, mas em trajetórias reviradas para melhor. Mais de 1000 pessoas passaram, ao longo de anos, por algum serviço do Instituto. Centenas de crianças tiveram acesso gratuito à música. Dezenas de famílias receberam apoio emergencial para tratamentos. Rodrigo, que começara rindo da cena, hoje organiza a logística e preside o comitê operacional com a paciência de quem aprendeu a pagar por sua própria transformação com trabalho. Juliano mantém a produção e continua ajudando a dar visibilidade, mas sempre lembrando que a música é ferramenta, nunca fim em si mesma. Anos depois, quando perguntavam a Antônio se ele arrependia da carreira que deixou para cuidar da família, ele respondia com o mesmo tom sereno. Cada escolha tem custo. O que eu escolhi foi estar presente. A música veio depois, como oportunidade de multiplicar presença. Era uma resposta simples, que encerrava em poucas palavras a lógica que guiara toda a história: presença, propósito e responsabilidade. E quando o narrador pensa na aposta que originou tudo isso, apostei meu carro se você tocar essa música. A memória é de que a provocação foi o estopim, mas a decisão que silenciou as vozes de escárnio foi o não imediato, o olhar que priorizou o que importava. Antônio calou a todos com música, e mais ainda com atitude. Ele calou a plateia do orgulho e abriu espaço para a plateia do serviço. Se hoje alguém passa pela praça e vê crianças aprendendo acordes, se encontra pais conversando com orientadores do Instituto sobre direitos, se nota jovens organizando arrecadações e empresários ajudando com oficinas, então a aposta de um jovem que queria espetáculo virou oportunidade coletiva. A história não terminou num aplauso, continua diariamente nas pequenas ações de quem ajuda. Se essa história tocar você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa acreditar em reviravoltas reais. E se puder, procure apoiar iniciativas locais que unem arte e serviço. Às vezes, um pequeno gesto lá na sua rua pode ser o começo de um novo Instituto Melodias.